Olá, está começando o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 18 de junho. Eu sou Fabrício Binder e te trago agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Exemplo de solidariedade. Uma campanha no noroeste do Paraná arrecada centenas de cobertores para doar para as famílias que mais precisam nessa época. As autoridades alertam para o aumento da violência sexual contra crianças e adolescentes e pedem que as pessoas denunciem. Vamos falar de vacinação contra a Covid. 3 milhões de doses da Janssen, que chegariam esta semana no Brasil, devem atrasar ainda mais. Na nossa coluna especial, uma reflexão sobre um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza no mundo. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. E a gente começa falando de solidariedade. Em Maringá, noroeste do Paraná, uma campanha da Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com a Rádio Colmeia, arrecadou centenas de cobertores para aquecer quem mais precisa. Veja os detalhes na reportagem. Foram mais de 400 cobertores arrecadados graças à solidariedade dos fiéis de Maringá. A campanha foi uma iniciativa da Associação Evangelizar é Preciso em parceria com a Rádio Colmeia. Tudo que foi arrecadado recebeu a bênção do arcebispo metropolitano Dom Frei Severino Classen. Abençoe esses cobertores para que possam aquecer o corpo e os corações das pessoas que fizerem uso deles, para que assim também possam sentir a presença de Deus e também a solidariedade nossa. A bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olha, aqui eu estou vendo um gesto concreto nessa parceria para que nós possamos, de fato, acalentar, dar calor àqueles que estão passando frio. Isso também esquenta a nossa fé, a nossa prática religiosa de dizermos que somos cristãos. Parabéns a essa iniciativa, toda essa campanha, para que tantas pessoas necessitadas possam também se sentir amadas, participando do banquete da vida como nós tanto gostamos. Da sede da TV Evangelizar em Maringá, as doações seguiram para o albergue Santa Luísa de Marilac, que acolhe pessoas em situação de rua, tanto para pernoite como na casa de passagem. Todos os dias, na entidade, são servidas cerca de 600 refeições. O albergue ajuda também moradores de rua, por isso, a doação de cobertores veio em boa hora. A procura aqui é sempre 24 horas, eles estão aqui na porta do albergue pedindo cobertor, pedindo agasalho. E essa doação veio na hora certa, exatamente na hora certa mesmo. Nós percebemos a providência de Deus agindo aqui, como ela nunca falha. Em mais uma campanha solidária, os fiéis de Maringá demonstram que estão atentos à necessidade do próximo e dispostos a fazer um gesto concreto em favor dos mais necessitados. O povo de Deus abraça essas iniciativas que são divulgadas pela TV Evangelizar e a gente percebe que realmente a grande coluna que nós temos hoje na obra Evangelizar é a evangelização e a caridade. E quando a gente coloca essas duas colunas em prática, é o bem que vai se espalhando aqui por Maringá, por toda a região e pela Associação Evangelizar é Preciso, que vai fazendo com que essa caridade possa repercutir no Brasil inteiro. Os casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes cresceram durante a pandemia. Para tentar coibir esse tipo de crime, as autoridades pedem que a sociedade denuncie. Em 2019, o Disque 100 recebeu 28.730 denúncias de violência sexual comprovadas contra crianças e adolescentes no Brasil. No ano passado, esse número caiu para 26 mil e o volume de ligações diminuiu por conta da pandemia. E tem um motivo. O principal canal de comunicação nosso de denúncias são os professores, pois eles estão diariamente com as crianças e eles que identificam alguma mudança de comportamento, alguma fala um pouco diferente. E infelizmente com a pandemia isso foi cessado. Então isso dificulta um pouco a informação de supostas violações de direito. Então para isso eu oriento a sociedade que caso tenha alguma suspeita, que use os canais de comunicações oficiais que nós temos em nosso país, que é o Disque 100, ou o canal de comunicação do Estado, que é o Disque 181. São canais totalmente sigilosos que permitem a pessoa fazer a denúncia de alguma suspeita.
De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual ocorrem dentro da casa da vítima e apenas 1 em cada 10 casos é notificado às autoridades. Qualquer pessoa pode denunciar, nem que seja uma suspeita, já nos ajuda. Porque chegando a essa suspeita, a gente vai começar a atender essa família, conversar com os pais, encaminhar essa família para a rede de proteção e, se for verdade, uma hora vai aparecer. Grande parte das denúncias que demoram para chegar é ameaça, né? O 80% dos abusadores é dentro da própria casa, então eles têm uma influência muito grande com a criança e com o adolescente. Então, assim, eles ameaçam a integridade da criança, ameaçam a família da criança, eles pegam o ponto fraco da criança para ela não denunciar. Esta jovem, que prefere não se identificar, hoje está com 25 anos. Ela foi abusada na infância por um tio e hoje, mesmo adulta e casada, nunca teve coragem de contar para a família da violência que sofreu. E eu sempre carreguei comigo e eu já pensei algumas vezes em denunciar, em falar, mas sempre que me vem na mente é o sofrimento dos meus pais, que isso ainda me causa dor. Então eu tenho medo de falar, medo da forma como eles vão interpretar isso. Para evitar que casos como esse se repitam, o primeiro passo é a prevenção. Primeiro de tudo, a gente precisa da prevenção. O que é a prevenção ao abuso sexual? É você explicar para a criança o que pode, o que não pode, o que é normal, o que é normal. Qual carinho já não é mais carinho, ele se torna uma agressão. E você, vizinho, parente, amigo, professora, descobriu qualquer coisa, uma suspeita, denuncia. O Disque Senta Aí, você pode ligar de forma anônima, ninguém vai saber quem é você, que você vai salvar vidas. A cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, começou a vacinar contra a Covid-19 estudantes de 12 a 14 anos. As grandes filas de estudantes ainda não são para a volta às aulas, mas já servem como um primeiro passo. O Kaique sabe da importância da vacinação. Ele teve um óbito causado pela Covid na família e, mesmo com a primeira dose, vai continuar tomando os cuidados de prevenção. Tipo assim, você só tem que poder ficar dentro de casa, né? Acho que o corona é um inimigo da gente invisível. Já o Pablo não vê a hora de rever os amigos e de retomar a rotina de antes da pandemia. Nós segue as regras, máscara, não tirar máscara pra nada, voltar ao normal, escola não, muita falta de escola. Betim é a primeira cidade no estado a imunizar adolescentes entre 12 e 14 anos. Eles precisam ser estudantes da rede de ensino da cidade. Neste momento, cerca de 6 mil jovens vão ser imunizados dentro de um público-alvo de 19 mil pessoas. A medida foi tomada depois de a Anvisa autorizar a utilização do imunizante da Pfizer neste público. É um público que fica mais agitado, eles não se enquadram em boa parte das normas sanitárias e, ao mesmo tempo, é quem na sociedade tem mais sofrido também, né, com as aulas remotas em casa, muitos sofrendo violências domésticas, muitos sendo expostos, inclusive, à questão de trabalho infantil, de trabalho doméstico. Mas a imunização deste público ainda não está prevista no Plano Nacional, organizado pelo Ministério da Saúde. A iniciativa, controversa, ainda gera discussões. Uma boa estratégia é imunizar os adolescentes que apresentam comorbidades, porque esses sim tem uma chance de evoluir para forma grave maior do que a população que não tem essas comorbidades. Eu converso agora com a repórter Malu Piccoli, que tem informações sobre o atraso da chegada de vacinas contra a Covid ao Brasil. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha o Pauta Aberta. Eu começo hoje falando de vacina. As 3 milhões de doses da Janssen que chegariam esta semana no Brasil devem atrasar ainda mais para chegar. A data de quando os imunizantes chegarão ao país ainda não está definida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, justificou o atraso por, abre aspas, questões regulatórias nos Estados Unidos, fecha aspas. Essas doses fazem parte de uma compra de 38 milhões de doses feita pelo governo federal. Esse contrato foi anunciado em março, quando a previsão era de que quase 17 milhões de doses chegassem no terceiro trimestre e outras 21 milhões e 100 mil chegassem no quarto trimestre do ano.
E no Paraná, a vacinação também está atrasada. O Ministério Público do Estado está questionando o governo do Paraná sobre o repasse desproporcional de vacinas contra a Covid-19. Em documento formalizado nesta quinta-feira, a promotoria busca esclarecimentos da Secretaria de Estado da Saúde sobre a forma como está sendo feita a distribuição das doses na capital do estado, que, segundo a apuração da Secretaria Municipal da Saúde, recebeu menos doses por habitante do que as cidades do interior, o que atrasou a imunização na cidade, que tinha a previsão de vacinar toda a população até o fim de setembro. A Secretaria de Estado da Saúde tem 7 dias para responder os questionamentos do Ministério Público do Paraná. Curitiba, portanto, em desvantagem em relação aos outros municípios do estado quando o assunto é imunização. Eu devolvo para você no estúdio, Fabrício, desejando uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pauta Aberta. Obrigado, Malu. Veja agora como está o tempo nessa sexta-feira em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, uma frente fria vai se afastar por alto mar na altura da costa do Nordeste, mas a circulação de ventos vai deixar o tempo instável em parte do leste da região. Um sistema de alta pressão que está no oceano também vai manter a umidade elevada em áreas do centro-sul do país. A expectativa é de chuva frequente e volumosa com potencial para transtornos, especialmente entre o litoral do estado de Alagoas e o de Pernambuco, inclusive nas capitais Maceió e Recife. Em grande parte das outras capitais do Nordeste, com exceção de Salvador, a expectativa é de sol pela manhã, com pancadas de chuva que acontecem de forma rápida e isolada apenas entre a tarde e a noite. O tempo vai continuar firme ainda em grande parte do país, inclusive no interior do Nordeste, no estado do Tocantins e em grande parte do Centro-Oeste e do Sudeste. A umidade vai permanecer bastante elevada na capital paulista, mas só deve chuviscar no período da noite. Já entre a região do Grande Rio, o litoral paulista, o estado do Paraná e também no leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o tempo permanece instável e pode chover fraco a qualquer hora. No sul de Mato Grosso do Sul, a expectativa é apenas para chuviscos. Na região norte, o tempo permanece instável com várias pancadas de chuva e há risco para temporais na região de Manaus. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 8, a máxima não passa dos 17 graus e no Rio o dia começa com 16 graus, a máxima é de 25. Nos próximos 7 dias, a chuva mais volumosa vai se concentrar nos extremos do Brasil, inclusive em áreas da região sul, na costa de Alagoas e de Sergipe e desde a região de São Luís até a capital Boa Vista, que podem acumular mais de 80 milímetros. Depois do intervalo, a nossa colunista Cláudia Kozer fala sobre um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza. Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa sexta-feira, 18 de junho. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Hoje, a nossa colunista Cláudia Kozer, fundadora do aplicativo Nobis, faz uma reflexão sobre um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza. Vamos ver. Olá, eu sou Cláudia Kozer, fundadora da plataforma Nobis. Hoje nós vamos começar a conversar sobre os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade por quê? Porque a gente precisa, mais do que garantir o acesso às nossas necessidades, ao suprimento das nossas necessidades, como também precisamos pensar nas necessidades das próximas gerações. E muito especialmente nas necessidades daqueles que não supriram sequer as necessidades mínimas e que estão sobre a face da terra junto com a gente. Eu estou falando, por exemplo, do ODS 1, que é relacionado à erradicação da pobreza. Veja, 50% das pessoas no mundo estão abaixo da linha de pobreza. Significa que elas não têm acesso
a elementos de dignidade básica, como a de se alimentar, a de alimentar os filhos com os recursos que conseguem reunir pelo trabalho ou por empreendedorismo, seja lá o que for. Nós temos aí situações que são mais do que meritocracia. Não estamos falando de meritocracia, não podemos falar, por exemplo, de meritocracia para pessoas que passam fome. Não podemos falar de meritocracia para pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Porque o acesso à pobreza é tal que não há condições para essas pessoas de fazerem o jogo da prosperidade sozinhas, de fazerem o jogo da dignidade, do acesso ao trabalho sozinhas. Elas precisam, sim, de políticas públicas, de empresas, de ONGs, de pessoas que consigam apoiar esses grupos, essas populações, a uma condição de dignidade. Esse jogo elas não conseguem fazer sem o apoio das comunidades, das empresas e dos governos a partir de políticas públicas, de escolhas econômicas, de negócios que realmente se ocupem com esses públicos. Eu vou falar para você, por exemplo, sobre como que uma economia pode deixar essas pessoas que estão, essa metade da população que está fora dessas condições, ficar mais fora ainda. Nós temos empresas que vendem só para quem consegue consumir, que contratam pessoas desde que elas tenham educação de alto nível. Que governos estipulem políticas públicas onde a urbanização e o acesso a algumas condições muito básicas chegue até esses públicos. Veja, por muito tempo, as decisões de lideranças econômicas, políticas, sociais se concentraram num público que já tinha. E o público que não dispõe de recursos continuou à margem desses modelos de progresso. Ora, se não precisamos discutir e nos comprometer com isso em tudo o que fazemos, em tudo o que fiscalizamos. Esse é um convite que eu faço para você com esse primeiro ODS. Erradicar a pobreza é um problema meu, seu, de empresas e de governos. O uso de plantas medicinais é bem comum no dia a dia dos brasileiros. Tem chá para dor de cabeça, incômodo no estômago e por aí vai. As plantas medicinais têm diversos benefícios, mas também é preciso ficar atento ao uso excessivo. Mercúrio, hortelã, brilhantina, mastruz. Dona Creuza tem mais de 20 tipos de plantas medicinais no quintal. A lavradora de 56 anos vende xaropes e chás dessas ervas. Dona Creuza aprendeu a usar as plantas medicinais com a mãe e a avó. Depois, lá na frente, ela tomou um curso. Nesse curso, o que foi que você aprendeu, Dona Creuza? Aprendi a quantidade, para saber a quantidade que eu colocava, porque às vezes a gente coloca mais ou menos. Então esse curso foi para isso. E hoje em dia a senhora já faz diversos xaropes? Faço, tem 17 anos. 17 anos? É. Aqui tem xarope para bronquite, sinusite, tem até para mioma. É. A senhora usa algum? Também. Tânia adora um chazinho. Usa sempre melissa e capim-santo que ela tem na horta de casa. É de hábito, né? Aquele chazinho da noite ou da manhã. Quem não pode plantar em casa, compra em lojas especializadas. Esta vende 250 variedades de plantas medicinais. O erva doce,
camomila, chá de boldo, folha de boldo. São, assim, campeões de venda. Uma universidade particular catalogou 88 espécies de plantas medicinais utilizadas na região de Feira de Santana. Várias delas têm eficácia comprovadas, mas a gente está estudando agora outras finalidades também, como é o caso dessa planta aqui, que é objetivo de estudo de 2 alunas, que são alunas do curso de farmácia e que estão estudando o potencial antifúngico dessa planta, que é a Achaia mansa. Agora um lembrete, se você não tem costume de usar plantas medicinais, é bom consultar um médico antes. Existem já hoje chás muito populares que são utilizados no dia a dia, que podem ser utilizados de forma segura, mas é muito importante que as pessoas não abusem do uso, porque como toda medicação, o uso excessivo pode também causar danos à saúde. Mais um ano sem festa junina por conta da pandemia. Mas não vai faltar o tradicional licor na mesa dos baianos. A venda da bebida em boa parte das fábricas do estado cresceu 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O álcool nunca esteve tão em evidência como nos últimos 14 meses. E com a aproximação do São João, além das mãos, ele vai transbordar também nos copos. É que nessa época do ano, a procura pela bebida mais famosa do Arraiá dispara. Aqui em Salvador, a bebida, que surgiu na Idade Média, é confeccionada de forma artesanal no convento Santa Clara do Desterro. O cardápio é bastante variado. O carro-chefe, que é o de jenipapo, de jabuticabra, de rosas, né? Esses são os mais vendidos. Pelo segundo ano consecutivo, a festa junina não vai acontecer por causa da pandemia, mas uma coisa é certa, não vai faltar licor na mesa dos baianos. Em algumas fábricas da Bahia, a venda da bebida cresceu 50% em comparação com o ano passado. Para não deixar o cliente na mão, este ano a produção nesta fábrica em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, está a todo vapor, mas respeitando o protocolo sanitário. Eles também precisaram se reinventar tanto na logística quanto na fabricação de novos sabores. A gente teve que adaptar a nossa linha de produção, até por conta para poder seguir os padrões da vigilância e recomendações da saúde, buscando sempre orientações, cuidados dentro do ambiente de trabalho. Bom, enquanto lá por Cachoeira a demanda aumentou nesse período, aqui na capital, para descobrir o segredo de uma receita de mais de 300 anos, direto de Portugal, vai ter que experimentar. Nas últimas semanas, centenas de elefantes chamaram a atenção na China. Os animais começaram uma migração de 500 quilômetros para o norte de uma reserva natural e ninguém sabe o porquê. As imagens estão viralizando pelo mundo. Eles são notícia por onde andam. Os elefantes nômades pararam nos arredores de uma floresta para tirar uma soneca e foram gravados enquanto dormiam. A filmagem também mostra um vídeo infravermelho da manada se movendo e pastando. Embora não esteja claro por que os elefantes estão se mudando para o norte, a mídia estatal chinesa disse que um declínio nas plantas comestíveis nos habitats florestais pressionou os animais. Nesta grande odisseia, há 400 pessoas que garantem a segurança tanto dos elefantes como da população, pois pelo caminho eles atravessam casas, celeiros e autoestradas. Além disso, há dezenas de drones seguindo os passos destes animais celebridades. Pauta Aberta dessa sexta-feira está terminando. A gente tem um encontro marcado na próxima segunda, logo após o programa Vida em Foco. Até lá!